Hoje, nessa segunda-feira, 5 de fevereiro, aconteceu lá no Tribunal de Barcelona o primeiro dia do julgamento oficial do caso do Daniel Alves, que será dividido em 3 sessões em 3 dias diferentes. A vítima pede 12 anos de prisão. Fica aí até o final, que nós vamos te mostrar tudo o que aconteceu nesse primeiro dia e eu vou querer saber a sua opinião sobre toda essa polêmica. Bem, só pra deixar claro, esse vídeo não contém nenhum tipo de opinião da minha parte sobre o caso. Tudo que você verá aqui são apenas os fatos que realmente aconteceram hoje por lá. Bom, a jovem que acusa o brasileiro diz que a violação aconteceu no banheiro de uma balada em Barcelona em dezembro de 2022 e desde janeiro de 2023 ele segue preso então lá na Espanha. E hoje então, nesse primeiro dia, a advogada de Daniel Alves, conhecida como Inês Guardiola, tentou focar em provar que ao longo de todo o processo o ex-lateral teria supostamente alguns direitos fundamentais violados, como o direito ao devido processo legal e o direito à presunção de inocência. Inês Guardiola falou, por exemplo, que a fase de investigação começou sem que o ex-jogador tivesse total conhecimento e, portanto, sem que ele pudesse assim então se defender amplamente. Ela disse ainda que a forma como a imprensa agiu internacionalmente permitiu a criação de juízes paralelos, ou seja, julgamentos paralelos que, de acordo com suas palavras, podem vir a interferir na sentença final dos magistrados que levam o caso. Além disso, a advogada pediu que não seja considerado o depoimento da mãe da denunciante. E em um depoimento que durou cerca de 1 hora e 15 minutos, a mulher reforçou a sua denúncia de que Daniel Alves teria sim a agredido no banheiro de uma boate em Barcelona. A justiça também escutou 5 testemunhas do ocorrido, dentre elas uma amiga e uma prima da vítima. E depois dessas declarações iniciais dadas pela defesa do jogador, começou a falar então a representante do Ministério Público Espanhol, que também está acusando Daniel Alves nesse caso. Ela, por sua vez, começou tudo contra-argumentando em relação ao que a defesa do ex-lateral tinha dito, dizendo que não houve vulneração do devido processo legal e que todo o processo ocorreu então de forma correta perante a lei. O brasileiro deve fazer o seu depoimento somente no 3º dia, quando a juíza Isabel Delgado Pérez determinará então finalmente a sua sentença. A sua esposa, Joana Sanz, está prevista para depor em favor do brasileiro nessa terça-feira. Entretanto, de acordo com suas declarações ao longo do último ano, pode ser que o seu depoimento possa complicar ainda mais a situação do atleta. Por exemplo, recentemente teve a alegação de que eles estão em processo de divórcio, mas que ele está recusando a assinar esse processo. De acordo ainda com o jornal La Guardia, a mãe do jogador chegou hoje um pouquinho antes do início do julgamento, enquanto ele aguardava no subsolo do tribunal. Desse modo, o jogador foi levado até a corte por volta de 6h30 da manhã, horário que se iniciou oficialmente a sessão, o que indica que não houve em nenhum momento um acordo entre as partes. O julgamento de Daniel Alves não será realizado às portas fechadas, como foi solicitado pelo Ministério Público, pela acusação particular e também pela defesa do jogador. A Audiência Nacional descartou essa opção, mas garantiu a proteção da identidade da vítima. Em caso de condenação, Daniel Alves deverá cumprir a pena perante as autoridades espanholas, observando rigorosamente os termos estabelecidos, os quais podem implicar a sua permanência no país. O Ministério Público pediu uma condenação de 9 anos de prisão ao jogador, mas lembrando que existe uma informação correndo pelos portais que existe uma suposta multa a ser paga que, caso condenado, mediante esse pagamento, a sua pena poderia cair de 9 para 6 anos. E pessoal, nesse próximo sábado rola um jogaço entre Real Madrid e Girona, valendo simplesmente a liderança do Campeonato Espanhol, e você pode fazer a sua fezinha nesse jogão na 1xBet, a melhor e mais confiável casa que patrocina a La Liga, a Liga Italiana e também aqui o nosso canal. Clicando no link que estará no primeiro comentário e usando o cupom MUNDO24, você ganha um bônus especial de até 100% no seu primeiro depósito. Não dá pra você ficar de fora dessa. Como eu acho que vai dar real, eu vou fazer aqui a minha fezinha no maior time do mundo. E olha só, apostando R$100 eu posso ganhar até 52 de lucro líquido. Pronto, muito simples e fácil. Mas lembre-se, aposte com moderação, pois isso não é garantia de ganhos. Lembrando também que o julgamento ainda pode ser cancelado caso ambas as partes alcancem um acordo. Porém, segundo a mídia também, em todas as vezes que foi procurada para discutir sobre um possível acordo, a vítima afirmou que não deseja nenhum acordo e nenhum valor financeiro e assim quer apenas
apenas a punição dos envolvidos, no caso o brasileiro. Dois fatores que jogam contra ele também são que, primeiro, Daniel Alves mudou a sua versão do que aconteceu naquela noite já 5 vezes até hoje, e o segundo é que a jovem pretende processar também a sua mãe, que quebrou o sigilo do processo e expôs não somente o nome, mas também uma foto da vítima ainda no final do ano passado. Outro ponto que deu o que falar nesse caso recentemente também foi o envolvimento de Neymar pai com uma ajuda financeira para Daniel Alves, que inclusive depois foi confirmada por ele mesmo. Desde que o seu caso estourou, o seu patrimônio se tornou um alvo de disputa aqui no Brasil, e 3 pessoas próximas a ele confirmaram também que a família Neymar transferiu cerca de 150 mil euros, o que convertendo hoje para a nossa realidade do Brasil dá cerca de 800 mil reais. Segundo Neymar pai, Daniel Alves, até que seja de fato julgado, é inocente e não tinha dinheiro para se defender. Se liga nas palavras dele na época sobre isso há algumas semanas. A família nos pediu ajuda. O Daniel não tinha dinheiro para se defender e o prazo para o pagamento estava expirando. Pense bem, em nenhum momento podia negar ajuda a um amigo que está tentando se defender de uma acusação. O Daniel está preso preventivamente e não foi julgado. Até o momento, a presunção de inocência é válida no mundo inteiro. Ou a gente participa de um pré-linchamento e julgamento público, ou tentamos ajudar um amigo e deixamos a justiça decidir o destino do Daniel. Eu não poderia virar as costas. E se a justiça decidir que o Daniel é inocente? Preferir ter o peso de acreditar em um amigo do que virar as costas para alguém. E na época, um que detonou a família Neymar por isso foi o Casagrande. Através do portal UOL, ele redigiu uma nota que dizia: 800 mil reais ajudaria muito o Hospital do Câncer para continuar as pesquisas em busca da cura dessa doença mortal. Mas na verdade, tudo é uma questão de escolha. O que diferencia as escolhas é o caráter de quem escolhe. Vão dizer que escolhi ser drogado, financiador do tráfico, e estão certos. Mas não escolhi ser dependente químico. Eu escolhi ter a vida que tive por muitos anos, assim como escolhi ficar limpo e sóbrio para o resto da vida, e estou assim há alguns anos, alguns querendo ou não. Mas Neymar pai e Júnior escolheram usar 800 mil reais para tentar diminuir a pena de um cara que provavelmente será condenado por estupro. Mas eu entendo essa escolha deles. Se o próprio Neymar não tem respeito algum com as garotas que conhece, por que teria por uma vítima de seu fiel amigo machista? O histórico dessa turma está aí na internet para quem quiser ler. E para aqueles que entrarão aqui para atacar, ofender e tentar passar um pano para esses caras, é problema de vocês, afinal de contas tudo é uma questão de escolha. E bem, agora a polêmica que eu disse que ia querer saber de você é a seguinte: tudo vem indicando que o Daniel Alves será mesmo condenado por esse crime, e caso isso aconteça, você acha que seria justo apagar todo tipo de homenagens e coisas do tipo que já foram feitas para ele como jogador? Ou você acha que ainda tem chances dele acabar sendo inocente e portanto absolvido sem ser negociando um acordo com a vítima? E o que você acha da família Neymar ter mandado dinheiro para ajudar ele? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera sobre toda essa polêmica e por quê. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para ficar por dentro dos próximos capítulos dessa história. E claro, se você não viu a loucura que o Hazard falou ontem do Neymar e também do Cristiano Ronaldo, eu vou deixar esse vídeo aparecendo agora mesmo na tela. Confere lá que tá show de bola também.